Fome de palavras. Ao final de abril ou no início de maio, os arbustos ficam verdes onde moro. E em pouco tempo são povoados por casulos de borboletas. Estes casulos, por sua vez, se parecem com maços de algodão ou algodão doce. E as lagartas devoram folhas após folhas até que fiquem quase desfeitos. Quando desenvolvidas, as borboletas voam para longe. No entanto, os arbustos não foram destruídos. À medida que o verão chega, eles ficam verdes novamente, sempre. Esta é a imagem de um escritor, a imagem de um poeta. Eles são devorados, secos por suas histórias e poesias que, quando completas, voam para longe, descansam em livros e encontram seus leitores. Isso acontece continuamente. E o que acontece com esses poemas e histórias? Eu conheço um menino que precisou fazer uma cirurgia ocular. Por 2 semanas após a operação, ele foi autorizado a somente deitar do seu lado direito. Depois disso, não lhe foi permitido ler por 1 mês. Quando finalmente pegou em um livro depois de 1 mês e meio, sentiu como se estivesse pegando as palavras de uma tigela com uma colher, como se estivesse as comendo de verdade. E eu conheço uma menina que cresceu para ser professora. Ela me disse: pobres crianças às quais seus pais não liam livros. Palavras na poesia e nas histórias são alimento. Não são alimento para o corpo. Ninguém pode encher o estômago com elas. São comida para o espírito e para a alma. Quando o homem tem fome ou sede, seu estômago contrai e sua boca fica seca. Busca-se qualquer coisa para comer, um pedaço de pão, uma tigela de arroz e milho, um peixe ou uma banana. Quanto mais fome tem, mais o seu olhar se estreita e ele se torna cego e não enxerga outra coisa além de que algumas mordidas o saciariam. Mas a fome de palavras não se manifesta dessa maneira, mas como melancolia, esquecimento e arrogância. Pessoas que sofrem desse tipo de fome não percebem que suas almas sentem frio, não se dão conta do que acontece próximo de si mesmas. Uma parte de seus mundos está fugindo e sem que tenham consciência disso. Esta fome é saciada tão somente por poemas e por histórias. Mas se nunca o fizemos, há esperança de que possamos satisfazer essa fome? Sim. O menino lê, quase não passa um dia sem ler. A menina que cresceu para se tornar professora lê histórias para os seus alunos, a cada sexta, a cada semana. E se ela esquecer, certamente as crianças a lembrarão da leitura. E sobre o escritor e o poeta? Quando o verão chega, eles tornam-se verdes novamente. E, de novo, eles serão devorados por suas histórias e poemas que logo, como borboletas, voarão em todas as direções, uma e outra vez e sempre. Obrigada.